quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo, ele é uma condição para a salvação? Muitas vezes nós já ouvimos, e eu sempre digo também, já pregamos esse versículo, colocando para as pessoas como o batismo sendo uma condição para ser salvo. É sobre isso que nós vamos falar aqui em mais um vídeo do X da Questão Bíblica, que sempre tem vídeo aqui na terça-feira à noite e na quinta-feira à noite. Tá? Então, se você ainda não está acompanhando, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos aqui, tá bom? Também tem mensagens, tem muita coisa aqui no canal que a gente posta toda semana, né? Alguns vídeos curtos também, mas você que gosta de estudar a Palavra de Deus, gosta de ouvir a Palavra de Deus, então se inscreve, clica aqui em inscrever-se para você acompanhar todos os nossos vídeos, tá bom? Seja muito bem-vindo a todos os irmãos e vamos então para Marcos 16:16, né, que é usado muito para dizer que o batismo é uma condição para a salvação. Na verdade, o versículo está falando de fé, né? Está falando de crer e não de batismo apenas. E nós vamos caminhar aqui juntos nesse texto. Se você ainda não curtiu esse vídeo e gosta, sabe que as explicações que nós temos aqui são coerentes, já curte o vídeo aí para apoiar o canal, tá? Não esquece. Então, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Isso é o texto de Marcos 16:16. Então, muitos leem a primeira parte e pensam, sem batismo, sem salvação. Tá? Nós já ouvimos, já pregamos sobre isso, e a gente muitas vezes até colocou para as pessoas, ou colocam para as pessoas como uma condição para salvação. Só que isso pode levar a um legalismo, né? Um legalismo disfarçado, como se a salvação dependesse de uma obra humana. Então isso pode ter um legalismo ali disfarçado, e o problema é que o versículo tem um contexto, e como a gente sempre diz, a gente não pode ignorar o contexto do versículo, porque senão nós vamos distorcer a graça de Deus. E o que nós vemos aqui nesse contexto, né? Ele está no final do Evangelho, né, de Marcos, onde Jesus ele está dando a grande comissão aos discípulos, né, ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Então ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então note que a condenação não é por causa de não ser batizado. A condenação é para quem não crer. Então o texto que nós estamos vendo está falando, né, aqui no caso, o batismo, ele não era uma condição, e não é uma condição, ele é um sinal público, é uma confissão pública, é um testemunho público de fé. É um testemunho público de fé. Nós não estamos falando se cremos ou não no batismo nas águas, não. Nós estamos falando que esse texto aqui, ele não está dando ao batismo nas águas, ou o batismo nas águas como uma condição para a salvação. Ele é importante, nós cremos que ele é importante para o testemunho de fé, que todo cristão salvo, ele pode sim passar pelo batismo nas águas, não como como algo para a salvação, tá? Não como uma liturgia salvífica, mas como um testemunho, uma festa, algo para se alegrar com os irmãos, onde todos veem então ali essa entrega pública da tua vida a Cristo. O foco do versículo é a incredulidade, a fé, né? Então a salvação, ela vem por crer. João 3,16 diz assim, quem crer nele não perece, mas tem a vida eterna. Então nós vamos olhar um pouquinho outros textos também, como Efésios 2, do 8 ao 9, que diz assim, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a salvação é pela fé, para aquele que crê, não por obras como o batismo, por exemplo, ou jejum, ou oração, ou leitura da palavra de Deus. Tá? Então, por exemplo, o ladrão na cruz,
ele não foi batizado. É óbvio que ele não teve tempo para isso também, né, gente? Ele não teve tempo. Eu vejo muitas pessoas argumentar, não precisa o batismo porque o ladrão na cruz, ele não batizou nas águas, mas ele não teve tempo, né? Não teve tempo para isso. Então, o batismo é uma confissão pública. Agora, a salvação é para todo aquele que crê, tá? Eu e você, quando nós olhamos os textos, nós temos que olhar sempre com a lente, com a visão da graça de Deus. Porque senão a gente lê um texto e coloca ele como um legalismo, como um mandamento para ser salvo, tá? Então nós precisamos de olhar através da ótica da graça. O batismo é importante? Sim, tá? A gente reforça que é importante para a edificação da fé, para a testemunha entre os irmãos, para o desenvolvimento da salvação. É um ato de obediência, é um ato de fé daqueles que já estão professando a sua fé. Então, é fruto de fé. O batismo é fruto de fé e não condição de fé, tá? Não condição para ser salvo. Então, a graça de Deus, ela nos salva quando nós cremos e o batismo é a nossa resposta pública a essa graça que nós recebemos. É como um anel de casamento, né? Não, o casamento não é o anel, né? O anel é símbolo do casamento, ele mostra o compromisso, tá? Mas o que une o casal é o amor e não o anel. Tá? O batismo, ele não te une a Cristo, ele mostra esse compromisso que você tem com Cristo. Claro, as tuas atitudes, a tua vida, tudo isso mostra, né? Mas o batismo é uma confissão pública diante da comunidade e de todas as pessoas que te conhecem, que você agora se comprometeu, então, com uma vida salva. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, tá? Não saia daqui sem curtir esse vídeo, tá? Seja recíproco, nos ajude a chegar a mais pessoas com a mensagem do Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo e assista toda a playlist aí, o X da Questão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.